Bem-vindos ao canal Moi. Desejo a todos momentos agradáveis e relaxantes ao ouvir as histórias. Meus pais deram à minha irmã a casa que eu comprei para eles. Quando descobri isso, parei de pagar a hipoteca e, por fim, o banco leiloou a casa. Olá a todos. Sou um homem de 28 anos e venho pagando a hipoteca de uma casa que comprei para meus pais, apenas para descobrir que eles a deram para minha irmã de 25 anos. Pior ainda, nem se deram ao trabalho de me contar. Sempre soube que meus pais amavam mais minha irmã do que a mim, mas nunca imaginei que chegaria a esse ponto. Meus pais têm um amor tóxico e profundo pela minha irmã, mas, infelizmente, não têm nada para mim. Sendo o mais velho de 2 irmãos, sempre tiveram maiores expectativas para mim, enquanto a mim foi incutido um senso de responsabilidade desde muito cedo. Minha irmã mais nova, Terry, era tratada como uma princesa. Não exatamente como uma princesa, pois meus pais não têm muitos recursos, mas ela sempre conseguia o que queria. Meus pais não tinham expectativas acadêmicas para ela, ela podia explorar suas paixões e hobbies, enquanto eu estava afundado nos estudos. Sempre foi assim. Meus pais não eram exatamente sutis sobre suas expectativas para mim. Deixavam claro que eu deveria construir uma carreira sólida, que não poderia falhar nos estudos. Depois que me formei no ensino médio, meus pais fizeram empréstimos e gastaram suas economias para me pagar a escola técnica. Eu sugeri que, em vez de esgotarem suas economias, confirmassem o empréstimo para minha educação e que eu o pagaria após conseguir um emprego. Meus pais se opuseram ao empréstimo devido aos altos juros. Disseram que eu teria que pagar 1,5 vezes o valor principal. Eu era muito jovem para entender as complexidades de um empréstimo. Achei que, se meus pais diziam, devia ser correto. Eu tinha apenas 18 anos na época. Mal sabia que eles estavam me salvando da carga de um empréstimo apenas para se aproveitarem de mim mais tarde. Pouco depois de terminar a faculdade, consegui um bom emprego no setor de tecnologia, exatamente o que eles queriam para mim. Sem dúvida, eles estavam orgulhosos de mim, mas sempre me senti como uma espécie de mercadoria, como se tivessem investido em mim esperando algo em troca. Eles nunca perdiam a oportunidade de dizer: sacrificamos tanto por você, não se esqueça. Não esqueça suas raízes, de onde você veio. No começo, parecia inofensivo. Sentia que só queriam me manter humilde, mas com o tempo percebi que era manipulação emocional. Os chantagens emocionais são sua especialidade. À medida que comecei a trabalhar, a pressão aumentou sempre que os visitava. Meu pai insinuava como eu não deveria esquecer que ele gastou suas economias para pagar minha faculdade e como eu deveria trabalhar duro para retribuir seus sacrifícios. Eu sabia que meus pais precisavam de uma casa, tinham economizado por muitos anos, mas gastaram esse dinheiro na minha educação. Lembro que tinha acabado de começar minha carreira, nem havia completado 1 ano de trabalho, quando fui de férias para casa. Enquanto jantávamos, meu pai me olhou nos olhos e disse: nós fizemos a nossa parte pagando sua educação, agora é sua vez. Você deveria planejar comprar uma casa para nós em breve. Não podemos viver de aluguel para sempre, certo? Senti um nó no estômago quando ele disse isso. Sabia que esperavam que eu comprasse uma casa para eles, mas não tão cedo. Nem havia completado 1 ano no meu trabalho. Eu ainda compartilhava um apartamento com 2 colegas porque não podia pagar um só para mim, e meus pais já estavam me pedindo para comprar uma casa para eles. Como assim? Protestei. Pai, acabei de começar a trabalhar. Nem consigo pagar o aluguel de um apartamento para mim. Como espera que eu assuma um compromisso financeiro tão grande? Ele disse que não estava pedindo de imediato, mas que estava plantando a ideia na minha cabeça para que eu pudesse planejar e trabalhar duro para alcançar isso. Minha mãe interveio com uma voz falsamente doce: nós pagamos sua faculdade. Sem nós, você não estaria onde está agora. Pense nisso como uma forma de nos pagar de volta. Não tive coragem de discutir. Eles não estavam errados, eu estava onde estava graças aos seus sacrifícios. Mas às vezes seus sermões eram demais para suportar, e eu queria gritar: quem te pediu para fazer isso por mim? Mas não tive coragem de enfrentar meus pais. Mantive uma distância justa deles e só respondia às suas chamadas quando era urgente. Visitar-lhes estava fora de questão após aquela conversa à mesa. Usei meu trabalho como desculpa para evitá-los. No entanto, a obrigação de comprar-lhes uma casa estava sempre presente na minha mente. Então,
depois de 5 anos economizando e trabalhando duro, cedi. Comprei uma casa para meus pais, uma casa modesta e bonita em um bairro tranquilo. Não era extravagante, mas era confortável. Tudo parecia estar bem. Achei que era o mínimo que podia fazer por meus pais depois de tudo que tinham feito por mim. Estive pagando a hipoteca durante 3 anos, até pagava um pouco a mais para quitá-la antes. Tenho outros planos na vida, quero comprar minha própria casa, viajar, formar uma família, etc. Não posso manter esse empréstimo indefinidamente. Depois de comprar-lhes a casa, meus pais pararam de me incomodar com o assunto de que me ajudaram. Eles mostravam orgulhosamente a casa para seus amigos e familiares, vangloriando-se de que seu investimento havia dado frutos. Isso não me incomodava, mas também não fechou a lacuna entre nós. Continuei mantendo distância e não os visitava com frequência. 2 dias atrás, decidi visitar meus pais, depois de estar sobrecarregado de trabalho durante meses. Não avisei, queria surpreendê-los, mas havia uma surpresa esperando por mim. Quando cheguei à entrada da casa, vi o carro da Perry estacionado. Achei que ela estava de visita e me alegrei com a ideia de uma reunião familiar. Perry havia se casado e se mudado quando meus pais ainda moravam na casa alugada. Já fazia anos desde a última vez que a vi, no casamento dela. Bati na porta e Perry atendeu de pijama. Pensei que ela só estivesse de visita por pouco tempo. Nós nos cumprimentamos e abraçamos, e então ela me perguntou: "O que você está fazendo aqui?" Respondi brincando: "Eu poderia te perguntar o mesmo." Entrei na casa e perguntei: "Onde estão mamãe e papai?" Ela se sentou no sofá e respondeu casualmente: "Ah, eles se mudaram." Fiquei paralisado. Se mudaram? O que quer dizer com se mudaram? Esta é a casa deles. Perry deu de ombros como se não fosse nada importante. Parece que eles não te contaram. Na verdade, me deram a casa. Agora eu moro aqui. Senti como se o chão se movesse sob meus pés. Te deram a casa? A casa que eu venho pagando. Sim, disse ela com indiferença, como se fizesse todo o sentido do mundo. Mamãe e papai disseram que eu precisava mais dela, sabe? Estou planejando ter um bebê em breve, e eles acharam que eu deveria ter a casa. Fiquei atônito. Perguntei onde eles estavam morando agora. Ela respondeu: "Estão alugando um apartamento do outro lado da cidade, como se fosse a coisa mais normal do mundo." Saí sem dizer mais uma palavra, com a cabeça cheia de raiva. Dirigi direto para o novo apartamento deles, sem me importar se chegava sem avisar. Quando minha mãe abriu a porta, não perdi tempo e disse: "Que diabos está acontecendo?" Perry acabou de me dizer que vocês deram a casa para ela, a casa que eu comprei, a casa que venho pagando. Poderiam me explicar isso? Minha mãe teve o descaramento de sorrir como se não fosse grande coisa. Calma, querido, entra. Não achamos que isso te incomodaria. Entrei, mas não me incomodei em sentar. Queria respostas. De alguma forma, minha voz aumentou. Vocês não achavam que isso me incomodaria? Deram a casa que comprei sem sequer falar comigo? Como poderiam pensar que não era importante para mim saber disso? Minha mãe suspirou como se eu fosse o irracional. Bem, pensamos que, como você está indo tão bem, não se importaria. Perry está planejando ter um bebê agora. Você quer que seus sobrinhos nasçam em uma casa alugada e cresçam em um ambiente instável? Agora que eles têm a casa, não precisam se preocupar com o aluguel, podem se concentrar em outras coisas, como o bem-estar do filho. Eu explodi. Eu não me importo onde meus sobrinhos nascem e crescem. Não me incomoda que vivam em uma casa alugada. Nós vivemos em uma. Eu ainda moro de aluguel. Além disso, não é meu problema pensar neles, é problema de Perry e do marido. Se querem estabilidade, que arranjem um trabalho melhor. Ao ouvir a comoção, meu pai saiu do quarto e disse: "Sobre o que é todo esse alvoroço?" Ela precisa de segurança financeira. Tínhamos que dar a casa para ela. Ela não teve as mesmas oportunidades que você. Não pagamos a faculdade dela, então ela merece essa casa. Não podia acreditar no que ouvia. Isso é o que os pais fazem, podem dizer qualquer coisa sem serem confrontados. Respondi: "Vocês não pagaram a faculdade dela porque ela nunca foi para a faculdade. Ela largou o ensino médio, lembram? Eles se recusaram a entender a gravidade do que fizeram.
Continuavam dizendo: você é bem-sucedido, pode comprar outra casa. Claro que posso, mas será para mim, não para vocês. Eu não sabia nem como responder. Sentia como se o mundo estivesse desmoronando. Não conseguia entender a lógica deles. Simplesmente saí do apartamento deles furioso. Me hospedei em um hotel e estou aqui desde então. Realmente não sei o que fazer. Não posso continuar pagando a hipoteca depois de saber a verdade, mas lidar com a situação é um verdadeiro desafio. Sei que meus pais não podem pagar a hipoteca, e não há dúvida de que minha irmã também não poderia. Esse drama aconteceu na sexta-feira, e hoje é domingo. Meu voo de volta está marcado para terça-feira. No começo, pensei em reservar um voo imediato e ir embora, mas, quando me acalmei, percebi que tinha outras coisas para fazer aqui. Queria verificar quanto restava do empréstimo, já que venho pagando mais do que o normal. Então, acho que estou adiantado nos pagamentos. Antes da minha visita, perguntei ao meu pai sobre o saldo da hipoteca. Ele disse que precisava verificar com o gerente do banco. Enviei uma mensagem para ele me levar ao banco amanhã para obter mais detalhes sobre o saldo pendente. Embora eu não queira continuar pagando a hipoteca, quero saber a situação atual. Atualização 1. Há mais nesta história e estou literalmente tremendo enquanto escrevo isso. Acabamos de voltar do banco e o que descobri me deixou devastado. O dinheiro extra que eu estava pagando para a hipoteca nunca chegou ao banco. Meu pai apenas pagava a hipoteca real e usava o dinheiro extra para suas próprias despesas, mais especificamente, para pagar o aluguel de seu apartamento. Vivi de maneira tão frugal todos esses anos, abaixo das minhas possibilidades, para economizar um pouco mais e quitar a hipoteca antes. Quando o gerente me mostrou os depósitos mensais, eu disse que devia haver um erro, porque estávamos pagando quase uma vez e um terço a mais do valor da hipoteca. Cheguei até a abrir meu histórico de transações para mostrar quanto dinheiro eu estava enviando ao meu pai todos os meses. Então meu pai interveio e disse que os dados do gerente estavam corretos. Pagávamos apenas o valor correspondente à hipoteca. No início, pensei que meu pai estava confuso ou que não entendia a situação, mas então ele me segurou pelo braço e disse: os registros estão corretos, falamos sobre isso mais tarde. Senti outro golpe. Estava tonto, antecipando outra traição. Fiquei sentado atordoado enquanto a reunião terminava, quando o gerente nos deu detalhes sobre o saldo pendente da hipoteca e outras opções para consolidar os empréstimos, etc. Permaneci em silêncio. Assim que o gerente nos deixou sozinhos, meu pai me levou para um canto e me perguntou: por que estamos falando do dinheiro extra? Você o enviou para a hipoteca? Respondi com raiva: claro. Para que mais eu mandaria dinheiro extra? Eu te disse que o dinheiro era para a hipoteca. O que ele disse a seguir me deixou atônito. Achei que você estivesse enviando para as nossas despesas. Usei para pagar nosso aluguel. Fiquei olhando para ele e depois me sentei, enterrando a cabeça nas mãos. O que faço com meus pais agora? Meu pai se sentou ao meu lado e pediu que eu não fizesse um escândalo, dizendo que não era grande coisa. Explodi: não é grande coisa? Você me obrigou a te comprar uma casa e depois deu para Pérez sem nem me avisar. Além disso, você usou o dinheiro extra da hipoteca para pagar seu aluguel. Deixe-me te dizer, meu pai não é um homem que fica calado e aceita ser confrontado pelo filho, especialmente em público. Ele me respondeu furiosamente: não ouse levantar a voz para mim. Você não nos fez nenhum favor comprando a casa. Gastei todas as minhas economias para pagar sua faculdade. Não preciso te explicar o que faço com essa casa. Você me enviou o dinheiro e paguei a hipoteca em dia. Qual é o problema se usei o extra para cobrir nosso aluguel? Não é como se estivéssemos pedindo mais. Estava furioso com suas palavras. O extra era para pagar a hipoteca mais cedo, não para financiar seu novo apartamento. Saí do banco furioso. Enquanto andava pela rua, ouvia meu pai gritar meu nome, mas não olhei para trás. Continuei andando até a estação de metrô. Minha mãe me ligou 4 ou 5 vezes e também me enviou mensagens de texto, pedindo para eu voltar para casa para nos sentarmos e discutirmos o assunto. Não respondi. Não quero discutir nada. Já tomei uma decisão e vou fazer o que acredito ser certo. Chega de toxicidade. Atualização 2. Desculpem pelos erros de ortografia e gramática na minha última atualização.
Estava tremendo de raiva. Depois, tive que editá-la para que ficasse legível. Também não respondi algumas das perguntas mais comuns que recebi nos comentários, então vou abordar isso primeiro. Alguns perguntaram se meus pais são asiáticos. Não, não somos. Deixem-me acabar com esse mito. Os asiáticos não são a única comunidade cujos pais pressionam seus filhos até o limite. Não quero revelar minha origem étnica, desculpem. Também perguntaram quem era o titular do empréstimo. Bem, o empréstimo estava no nome do meu pai. Não o confirmei porque queria comprar um carro novo e, talvez, uma casa em alguns anos, e me associar a esse empréstimo teria afetado meus futuros financiamentos. Agora me orgulho dessa decisão, pois facilitou a execução do meu plano. Passando a atualização, no dia seguinte, voltei à minha vida normal. Passou um mês e não enviei o dinheiro da hipoteca ao meu pai. Como esperado, ele tentou entrar em contato comigo no primeiro dia do mês, apenas para descobrir que eu o havia bloqueado. Não apenas ele, também bloqueei minha mãe, minha irmã e o marido dela. Não quero mais drama na minha vida. Tomei minha decisão, parei de pagar a hipoteca. Não vou deixar que continuem me manipulando. Se meus pais queriam dar a casa para Perry, ótimo, que ela cuide dos pagamentos, que ela seja responsável. Quando meus pais perceberam o que eu havia feito, enlouqueceram. Recebi algumas chamadas e mensagens de voz de números desconhecidos. Talvez tenham usado números de amigos, não sei. Diziam algo como: você não pode simplesmente parar de pagar. Não temos dinheiro para cobrir a hipoteca. Ri por dentro. Bem, agora não é mais meu problema. Bloqueei esses números também. Mas isso não foi tudo. 3 dias depois, encontrei meu pai na porta da minha casa quando voltei do trabalho. Ele estava furioso e me disse: você não pode simplesmente ir embora assim. Você nos deve. Pagamos sua faculdade, te fizemos quem você é. Respondi imediatamente: eu já paguei vocês. Sabe quanto gastei nessa hipoteca? É mais do que vocês gastaram na minha faculdade. Não devo mais nada a vocês. Ele me chamou de ingrato, mas o cortei dizendo: não. Você não pode mais me fazer sentir culpado. Já fiz mais do que suficiente. Não vou pagar a casa, o aluguel nem nada mais. Vocês tomaram sua decisão, agora lidem com as consequências. Me trataram como uma mercadoria, investiram em mim ao me mandar para a faculdade e agora querem me espremer para o resto da vida. Eu não sou uma mercadoria. Saí do corredor e entrei no meu carro. Não entrei no meu apartamento, porque sabia que ele teria me seguido lá dentro e não estava pronto para continuar com o drama. Quando voltei mais tarde naquela noite, ele já tinha ido embora. Minha mãe tentou me ligar várias vezes com novos números, deixando mensagens de voz desesperadas. Até Perry me deixou uma longa mensagem com outro número, dizendo que precisava da casa para sua futura família e que eu estava sendo egoísta por não ajudar. Egoísta? Eu? Aquele que pagou por tudo enquanto ela não fazia nada? Não cedi a nenhuma de suas manipulações. Estou farto deles. Cortei completamente os laços. Atualização 3. A casa foi vendida em um leilão e Perry foi obrigada a se mudar. Como mencionei antes, Perry não podia arcar com a hipoteca e meus pais já estavam financeiramente sufocados pagando o aluguel de seu apartamento. Não podiam administrar a hipoteca, o aluguel e as despesas da casa. Quando parei de fazer os pagamentos, sabia que isso aconteceria, era apenas uma questão de tempo. Depois de quase um ano, soube que a casa havia sido vendida. Meus pais fizeram o possível para salvá-la, usando suas economias e liquidando seu dinheiro de aposentadoria, mas não conseguiram. As coisas também ficaram tensas entre Perry e meus pais durante esse tempo. Quando eles estavam lutando para pagar a hipoteca, pediram a Perry e ao marido que contribuíssem com 50%, mas ela se recusou, dizendo que a casa era um presente para ela e que eles deveriam assumir o pagamento total da hipoteca. Foi então que meus pais perceberam o erro que haviam cometido, mas a essa altura já era tarde demais. Acho que meus pais fizeram a coisa certa ao deixar o banco leiloar e vender a casa, em vez de continuar pagando a hipoteca e permitir que Perry continuasse vivendo lá sem fazer nada. A casa foi leiloada e meu pai recuperou uma quantia considerável de dinheiro, parte do pagamento inicial e dos pagamentos mensais que ele vinha fazendo ao longo desses anos. Com isso, ele tem mais do que o suficiente para recuperar o que investiu em mim.
Sei que é meu dinheiro, mas não espero um centavo dele. Eles não vão me devolver e eu tenho que deixar isso para lá. Pelo menos agora eles não podem mais dizer que me fizeram um favor ao pagar minha faculdade. Já devolvi esse favor e com juros. Agora, não me sinto culpado por tê-los afastado da minha vida. Pelo que ouvi dos meus primos e tios, meus pais se mudaram para um apartamento menor para reduzir o custo do aluguel. Eles também guardaram o dinheiro que receberam do leilão para sua aposentadoria. Estão dizendo a todos que não querem depender de mim na velhice e que estão trabalhando para se sustentarem. Eles também cortaram todo o apoio financeiro a Perry e disseram que ela deve se virar sozinha com sua família. Sim, ela tentou manipulá-los novamente, dizendo que pagaram minha faculdade e garantiram meu futuro, então também estavam obrigados a garantir o dela. No entanto, agora meus pais voltaram à realidade e não estão cedendo às suas demandas. Bem, fico contente por eles. Enquanto isso, aluguei um apartamento só para mim. Finalmente, terei um pouco de privacidade. Também comecei a economizar para comprar minha própria casa, um lugar que será meu e somente meu. Não é fácil se afastar da família, mas às vezes as pessoas que deveriam te amar mais são as que mais se aproveitam de você. Levou muito tempo para perceber isso, mas não me arrependo da minha decisão. Família ou não, eu mereço algo melhor do que ser tratado como um banco ambulante. Atualização 4. Percebi que muitas pessoas ainda têm perguntas, então vou esclarecer alguns pontos antes de contar o que aconteceu recentemente. Uma das perguntas mais comuns foi quanto meus pais gastaram na minha educação e quanto eu gastei na hipoteca da casa que supostamente seria para eles. Bem, embora eu não tenha os números exatos, posso dizer que minha educação custou cerca de $40.000. Quanto à hipoteca, incluindo os pagamentos extras que eu enviava para quitá-la mais cedo, mas que meus pais usaram para pagar o aluguel de seu apartamento, paguei cerca de $52.000. Como podem ver, já devolvi o dinheiro com folga. Não sinto mais que lhes devo nada. Algumas pessoas também perguntaram sobre Perry. Quero esclarecer que ela não ficou sem teto, como alguns sugeriram. Ela e o marido estão morando na casa dos sogros, então, não, eu não sou aquele irmão cruel que deixou sua pobre irmã sem lar. Além disso, a casa nunca foi para ela, era para meus pais. Perry e o marido bem que podiam ter assumido os pagamentos da hipoteca, mas, como sempre, não quiseram fazer o esforço. A casa estava no nome dos meus pais, e eles foram os que decidiram dá-la a Perry, então eram eles que deviam continuar pagando. Agora, a verdadeira atualização, meu pai voltou. Parece que ele tinha dinheiro para uma passagem de avião para me visitar. Bem, deixe-me corrigir, ele não veio me visitar, veio exigir algo. Dessa vez, quer que eu compre outra casa para eles. Depois de tudo o que aconteceu com a primeira casa, aquela que eles deram à filha preferida, agora pretendem que eu compre outra. Ele me disse que merecem uma casa porque fizeram muitos sacrifícios por nós, seus filhos. Sempre voltam ao tema da faculdade, me lembrando do grande sacrifício de pagar a minha educação, que, é claro, nunca falta em nenhuma conversa com meus pais. E, claro, mencionou que deram uma casa para a filha, como se isso não fosse o cúmulo da ironia, considerando que a casa originalmente era para eles, não para ela. Segundo ele, já cumpriram seu papel como pais, então agora merecem sua própria casa. Deixei claro que, de forma alguma, vou comprar outra casa para eles. O dinheiro que venho economizando é para comprar minha própria casa, não para resolver os problemas deles novamente. Disse a ele que a oportunidade de ter uma casa já foi desperdiçada quando decidiram dar a casa para Perry, e que deveriam pedir a ela que comprasse uma casa para eles. Gostaria de ver que tipo de resposta receberiam dela. Meu pai ficou alguns dias na cidade e me pediu para pensar no assunto e conversarmos de novo. No entanto, eu tinha uma viagem de trabalho programada para aqueles dias, então não voltei a falar com ele. Ou melhor, ele não conseguiu falar comigo, pois não tem mais como me contactar. Bloqueei seus números, então ele não tem como me localizar. Quando voltei ao meu apartamento após a viagem, ele já havia ido embora e, desde então, não ouvi mais nada dele. Quanto a mim, estou prestes a alcançar meu objetivo de economizar para o pagamento inicial de uma casa. Falta muito pouco, e, se tudo correr bem, da próxima vez que escrever aqui, espero poder dar a notícia de que finalmente serei proprietário de um lugar modesto que poderei chamar de lar. Atualização 5. Estou aqui para contar que finalmente comprei minha própria casa.
Ainda trabalho a fazer, como comprar móveis e outras coisas, mas finalmente tenho um teto sobre minha cabeça que posso chamar de meu. Li todos os comentários e conselhos, e, como muitos recomendaram, não contei a ninguém. Nem mesmo publiquei nas redes sociais. Só contei para um grupo pequeno de amigos, que não tem nenhuma ligação com meus pais ou com minha família. São amigos que fiz nesta cidade, então não há como a notícia chegar até meus pais. Não quero correr o risco de eles fazerem o que vi em outros posts, como pedir a casa para dar à minha irmã grávida ou algo do tipo. Portanto, estou sendo extremamente cuidadoso com essa informação. Não quero me ver em uma situação parecida com a de uma mãe ursa, onde pedem a casa pelo bem da família. Brinco dizendo que até gostaria de ter uma cerca elétrica ao redor da casa para manter longe os pais com direitos. Mas, falando sério, aprendi com o Reddit que o melhor é manter essa informação em segredo, pelo menos até conseguir estabelecer limites sólidos. Agora, em vez de pedir conselhos sobre como lidar com pais assim, venho pedir algo mais agradável, dicas de decoração para minha nova casa. Se tem algo em que não sou bom, é decorar. Quando morava com colegas de quarto, sempre tinha alguém que se encarregava disso. E, quando me mudei para um apartamento alugado, ele já estava mobiliado, então nunca tive que me preocupar muito. Mas agora que tenho este espaço vazio, uma tela em branco, sinto-me um pouco intimidado. Não quero estragar tudo e acabar com um lugar sem personalidade ou de mau gosto. O que você achou dessa história? Fique à vontade para deixar seu comentário para que o Moi saiba. Agora vamos juntos para a próxima história. História 2. Minha cunhada me chamou de garimpeiro e se recusou a comparecer ao meu casamento. Depois que engravidei, minha sogra ficou do lado dela e me mandou mensagens de texto horríveis. Olá a todos! Antes de entrar no incidente, deixe-me dar a vocês um pouco de contexto. Meu marido, Alex, e eu estamos juntos há 3 anos e casados há pouco mais de 9 meses. Nossa decisão de nos casar foi definitivamente influenciada pelo fato de que eu estava grávida na época, mas antes que alguém tire conclusões precipitadas, quero deixar bem claro que não foi um casamento às pressas ou algo do tipo. Já planejávamos ficar noivos e nos casar naquela época de qualquer maneira. Alex e eu estávamos pensando em nos casar naquele momento, mas ainda não estávamos noivos, pois estávamos esperando o momento certo. E quando descobrimos sobre a gravidez, percebemos que esse era exatamente o momento certo que estávamos esperando, porque o bebê parecia ser um sinal do universo, de certo modo. Ficamos muito felizes e decidimos nos casar algumas semanas depois de descobrirmos a gravidez. Não foi como se estivéssemos fazendo isso porque éramos obrigados, estávamos fazendo porque queríamos. No entanto, não acho que todos concordaram com isso, especialmente minha cunhada, Nina. Minha cunhada deixou seus sentimentos muito claros sobre o assunto, me chamando de interesseira que tinha amarrado o irmão mais novo dela com um bebê e se recusou a comparecer ao casamento. Nosso casamento foi bem pequeno. Nos casamos literalmente no quintal da casa da família dele, com apenas nossas famílias imediatas e alguns amigos presentes. Foi uma cerimônia muito íntima, então não entendo por que Nina achou que eu estava sendo uma interesseira. Porque se eu realmente quisesse ostentar e lucrar com a riqueza do meu marido, a primeira coisa que eu faria seria organizar um casamento extravagante e luxuoso com um monte de convidados que eu gostaria de impressionar. Mesmo enquanto namorávamos, eu sabia que Nina e até mesmo a mãe dela não gostavam muito de mim, porque eu vinha de uma família humilde em comparação com eles. Meu marido pertence a uma família de negócios, o pai dele é um magnata da indústria e ele sempre teve uma vida bastante confortável. Meus pais eram professores e acho que fizeram um bom trabalho em me criar e me proporcionar uma vida confortável, e sou muito grata a eles. Sou uma mulher trabalhadora, então a riqueza ou a falta dela na família do meu marido não faz diferença para mim, nunca fez e nunca fará. Contanto que Alex soubesse disso, não me importava o que a família dele pensasse. Então, mesmo sabendo que minha sogra e minha cunhada não gostavam muito de mim, isso não fez diferença. Elas sempre agiam de forma snob comigo, mas eu nunca dei atenção a isso, e acho que isso as deixava ainda mais irritadas. No entanto, nenhuma delas queria que Alex as cortasse de sua vida, por isso toleravam minha presença. Alex sempre foi muito apologético pelo comportamento da família dele, mas eu não queria colocá-lo em uma posição onde ele tivesse que escolher entre nós, então nunca fiz um grande alarde. Até que Nina me chamou de interesseira antes do casamento. Foi na época em que enviamos os convites do casamento para nossas famílias. Como decidimos não fazer um noivado antes, obviamente já havíamos anunciado e contado a todos que pretendíamos nos casar, e até Nina estava presente. Eu podia ver que ela e minha sogra não estavam felizes com isso, mas não disseram nada, então eu ignorei a reação delas também.
No entanto, depois que ela recebeu o convite, decidiu me ligar e me dizer que não havia a menor chance de ela comparecer, porque por muito tempo, ela esperava que o irmão caísse em si e percebesse que eu não era uma boa escolha para ele, porque eu nunca me encaixaria naquela família. Mas como ele estava determinado a arruinar sua vida e a reputação da família, ela decidiu que não queria mais nada com ele. Como forma de protesto contra esse casamento, ela não compareceria porque eu era uma interesseira e ela tinha me enxergado completamente. Ela sabia que eu estava apenas tentando prender o irmão dela em um casamento com um bebê e garantir minha parte no dinheiro da família. Ela até fez uma postagem pública nas redes sociais dizendo as mesmas coisas sobre mim, mas a removeu depois, a pedido do pai. Achei isso incrivelmente doloroso, porque a insinuação de que eu só estava me casando com ele e mantendo o bebê porque queria o dinheiro dele era realmente insultante. Foi nesse dia que decidi finalmente contar a Alex que já tinha aguentado o suficiente e que não queria que Nina tivesse mais contato conosco, e ele concordou prontamente. Ele ficou tão irritado que depois que contei o que tinha acontecido, ele ligou para Nina e realmente foi para cima dela, dizendo que nunca mais queria ouvir falar dela. Ele também sabia que a mãe dele não estava totalmente de acordo comigo, então se sentou comigo e com os pais dele e disse que não se importava com o que pensavam, mas se me tratassem mal, ele não hesitaria em cortá-los de sua vida. Para ser honesta, ele nem precisou dizer isso ao pai dele, porque meu sogro sempre foi muito humilde e gentil comigo. De qualquer forma, minha sogra provavelmente não queria correr o risco de perder o único filho, então ela decidiu a contragosto me aceitar na família. Nos casamos e desde então eu não tive absolutamente nenhum contato com Nina. Achei que talvez, depois do nosso casamento, minha sogra não seria tão insuportável, mas me enganei. Algumas semanas atrás, poucos dias antes do meu chá de bebê, ficou claro que depois de tudo o que aconteceu, eu não ia convidar Nina para o chá. Alex e eu decidimos manter a lista de convidados tão íntima quanto tinha sido para o nosso casamento, e era praticamente as mesmas pessoas, mas obviamente Nina não estava na lista. Acho que de alguma forma, minha sogra conseguiu descobrir, então, alguns dias antes do evento, ela me ligou para perguntar se Nina seria convidada ou não, e eu disse que não. Nem sei por que ela se deu ao trabalho de perguntar, acho que ela já sabia que não receberia uma resposta positiva. Quando eu disse que Nina não tinha sido convidada porque eu não a queria no meu chá de bebê, já que era para ser um dia feliz, minha sogra começou a surtar comigo e disse que era errado da minha parte convidar ambas as famílias, mas excluir Nina de propósito. Ela me acusou de tentar isolar o filho dela da família, o que não fazia sentido, porque não fui eu quem fez Alex cortar Nina de sua vida. Ele tomou essa decisão por conta própria, porque também não aprovava a atitude dela em relação a mim. E mesmo que eu o tivesse forçado a cortar contato com Nina, quem poderia me culpar? Qualquer pessoa no meu lugar teria feito o mesmo. E como eu estava muito grávida na época, eu estava bastante hormonal e irritada também, então, no segundo em que ela começou a me acusar de coisas aleatórias, decidi que não ia aceitar isso dela. Já tinha tido o suficiente do comportamento delas comigo, só porque tinham mais dinheiro do que minha família, e eu tinha tolerado isso por tempo demais porque não via mal em manter a paz. Mas agora percebi que elas pensavam que minha decisão de ignorá-las significava que eu tinha medo delas e que podiam dizer o que quisessem, e eu estaria bem com isso. E isso precisava mudar. Então eu disse a ela que sabia que Nina tinha problemas com meu relacionamento com o irmão e que ela não gostava de mim só porque eu não era super rica como o resto deles. Também sabia que ela compartilhava da mesma opinião, mas só decidiu comparecer ao casamento porque não queria perder o acesso ao filho. No entanto, agora ela poderia escolher entre me aceitar completamente ou continuar sendo arrogante e me cortar de sua vida, porque eu estava cansada desse comportamento. Ela ficou um pouco surpresa e tentou argumentar comigo, mas no mesmo tom, e eu não estava disposta a aceitar. Por algum motivo, ela continuava insistindo que Nina fazia parte da família e que, como eu era jovem e nova naquela família, era minha responsabilidade garantir que eu respeitasse todos. Então, eu deveria entrar em contato com Nina e convidá-la, apenas para manter a paz na família. Achei que os motivos dela eram ridículos e disse diretamente que não faria nada disso, e se ela não aprovasse minha decisão de não convidar Nina, ela também poderia ficar à vontade para não comparecer ao chá de bebê. Era completamente com ela. No calor do momento, ela começou a gritar comigo e me disse que deveria ter ficado do lado de Nina quando sua filha decidiu que não iria ao nosso casamento, porque eu não era uma boa escolha para a família e era uma interesseira que só queria estar com Alex pelo dinheiro dele. Ela disse que se tivesse que escolher entre a filha dela e a nora, obviamente escolheria Nina, e nem era uma escolha difícil. Então desliguei, porque já tinha tido o suficiente daquela conversa, e imediatamente bloqueei o número dela. Mas não terminou ali, infelizmente.
Ela decidiu me procurar nas redes sociais, antes que eu pudesse bloqueá-la, e me enviou algumas mensagens horríveis. Ela disse que sabia que Nina tinha razão sobre mim o tempo todo e que alguém como eu nunca seria capaz de se encaixar na família deles, porque eu nem fui criada direito, que eu não tinha classe e que o filho dela tinha cometido um grande erro ao escolher a pessoa certa para a família. Ela também disse que agora que eu estava no último trimestre da gravidez, ela estava apenas esperando que eu tivesse um caso com alguém mais do meu nível, pedisse o divórcio do filho dela e tentasse conseguir pensão alimentícia e de criança, porque obviamente era para isso que eu estava ali, já que nem amava meu marido o suficiente para tentar manter um bom relacionamento com a família dele. Por fim, ela me disse que se a filha dela não fosse convidada para um evento familiar, então dificilmente seria um evento familiar, e ela também não achava importante comparecer. Essa foi a última mensagem que ela me enviou antes de eu bloqueá-la nas redes sociais também. Como eu disse, eu estava grávida e muito hormonal e irritada, mas também me senti muito emocional e acabei tendo um colapso total por causa dessas mensagens. Meu marido estava trabalhando naquele dia, então decidi ligar para ele e pedir que voltasse para casa para me acalmar, e ele o fez. Alex é uma pessoa maravilhosa, então não demorou muito para ele ler as mensagens, entender a situação e me dizer imediatamente que havia decidido cortar a mãe dele também. A única pessoa da família dele que manteve contato conosco, mesmo depois desse incidente, foi o pai dele, porque, como eu disse, ele era um homem bom e humilde. Meu sogro até me disse que tentou conversar com a esposa várias vezes e explicar que eu não era o tipo de pessoa que eles pensavam, mas não adiantava, porque sempre terminava em uma grande briga, e ele tinha parado de tentar. Meu chá de bebê foi frequentado apenas pelos meus pais, Alex, o pai dele e alguns amigos, e fiquei completamente bem com isso, porque percebi que essas eram as pessoas que realmente se importavam comigo, e fiquei muito feliz que minha sogra e Nina não estavam presentes. Algumas semanas depois, finalmente dei à luz minha linda filha, e mesmo no dia do nascimento dela, havia poucas pessoas presentes. Mais uma vez, fiquei muito grata por minha sogra e Nina não estarem lá, porque eram apenas presenças negativas na minha vida, e já tinha decidido que não queria mais nada com elas. Eu mantive a calma e ignorei o comportamento horrível delas por um bom tempo, mas elas nunca mudaram. Até Alex não queria mais nada com elas, então estava tudo bem. Após o nascimento de nossa filha, tanto Alex quanto eu ficamos muito ocupados com ela e não tivemos tempo para pensar nessas coisas. Mas tomei nota do fato de que nenhuma delas sequer se preocupou em nos procurar para nos parabenizar ou perguntar sobre o bebê. Achei muito estranho que alegassem amar Alex, mas não parecessem se importar nem um pouco com um marco tão importante na vida dele. Até conversei com ele sobre isso, mas ele me disse que não se importava, porque o que importava era que eu estava com ele e nossa filha estava saudável. Além disso, o único membro da família dele que realmente importava, o pai, tinha sido bastante ativo e envolvido, então estávamos bem com todo o resto. Honestamente, eu não esperava que minha sogra me procurasse tão cedo, mas alguns dias atrás, ela apareceu na nossa casa e começou a exigir ver a neta. No começo, eu até me recusei a abrir a porta para deixá-la entrar e disse para ela ir embora, mas ela insistiu, dizendo que era um direito dela, como avó do bebê, poder vê-la, e eu não tinha nenhum direito de tentar impedi-la. Achei isso risível, porque ela de repente lembrou que era a avó do bebê, e ainda assim, não esteve presente no chá de bebê ou no nascimento, nem se preocupou em nos parabenizar depois disso. Então ela realmente não era uma avó em nenhum sentido da palavra. Não se pode escolher quando agir como família e quando não. Então eu disse a ela que não a considerava minha família, e como mãe do bebê que ela estava exigindo ver, eu definitivamente tinha o direito de dizer que não ia deixá-la entrar. Ela continuou a discutir comigo, então decidi pegar meu telefone e ler as mensagens que ela havia me enviado depois da nossa briga, antes do chá de bebê. Li exatamente as palavras dela e, em seguida, disse que, se depois disso ela ainda esperava que eu a deixasse de volta na minha vida ou mesmo fazer parte da vida da minha filha, então ela estava delirando ou louca. Depois bati a porta e disse para ela ir embora antes que eu chamasse a polícia. Ela ainda não foi embora, ficou do lado de fora e continuou gritando comigo por alguns minutos, até finalmente ir embora. Depois que ela saiu, finalmente liguei para Alex e contei o que havia acontecido, e ele voltou para a casa do trabalho. Estou de licença maternidade, então fico em casa a maior parte do dia, e não quero que isso aconteça novamente. Então, eu disse a ele que precisava conversar com a família e dizer que isso era inaceitável. Antes eram elas que não queriam me aceitar na família, e agora sou eu quem não quero que elas façam parte da minha família. Acho que estou sendo justa, e o que estou pedindo é completamente razoável. Meu marido concorda com isso, mas, surpreendentemente, meu sogro acha que eu deveria dar um tempo antes de tomar uma decisão.
Aparentemente foi ele quem disse à esposa que ela deveria me visitar pelo menos uma vez e tentar fazer as pazes comigo e com Alex. Mas não sei o que ela estava pensando, porque em vez de tentar melhorar as coisas pedindo desculpas, ela decidiu vir aqui e começar uma briga comigo. Se algo, isso só piorou a situação. Mas o que não entendo é a postura do meu sogro em toda essa situação. Ele continua nos dizendo que entende como nos sentimos em relação à esposa e à filha, e ainda assim acha que devemos dar tempo para a situação esfriar e tentar novamente depois. Basicamente, ele disse a Alex para não falar com a mãe sobre nada relacionado a mim agora, porque a situação está muito acalorada e ele não quer que ela se sinta ainda mais magoada do que já está, pois tem estado muito abatida pelo fato de que o filho não está falando com ela, e Nina também está muito chateada com isso. Acho incrivelmente estranho que meu sogro espere que levemos em consideração os sentimentos delas antes de fazermos qualquer coisa, quando isso nunca foi o caso conosco. Nem Nina nem a mãe dela pensaram em mim e em como eu me sentia em relação às coisas, ou mesmo em como Alex se sentia sobre certas coisas, antes de simplesmente dizer e fazer o que queriam. Alex decidiu ligar para o pai e falar com ele antes de fazer qualquer coisa, e essa foi a resposta dele. Meu sogro disse que tem tido dificuldade em manter tudo junto na família e não quer que Alex piore as coisas, dizendo à mãe que ela não tem permissão para ver a neta agora e que precisa ficar longe da nossa família. Minha única reclamação com a situação é que se Alex não falar com ela agora, ela vai pensar que pode fazer isso de novo, e eu não tenho capacidade de lidar com isso agora, então é muito importante para mim que isso seja deixado claro para ela, para que ela evite aparecer novamente. Tanto Alex quanto eu achamos muito perturbador que ele de repente estivesse agindo assim, mesmo depois de sempre ter estado completamente do nosso lado no passado. Achamos muito difícil entender o que havia causado a mudança repentina no comportamento dele, e eu comecei a me sentir realmente agitada por ele continuar discutindo com Alex, mesmo depois de explicar tudo. Então, em um momento de raiva, eu disse ao meu sogro que não era surpresa que ele tivesse decidido escolher esse momento para ser diplomático sobre toda a situação, porque, agora que penso sobre isso, essa tem sido a postura dele ao longo da briga que venho tendo com Nina e sua mãe. Porque mesmo que ele continue do nosso lado e nos diga que estamos certos, não importa muito, porque no final das contas ele ainda não fez nada para mostrar que realmente está conosco. A esposa e a filha dele me disseram muitas coisas dolorosas, e tudo o que ele fez foi discutir com elas por um tempo, mas ele não as fez se desculpar conosco. Ele espera que sejamos considerados com os sentimentos delas no momento, então acabei dizendo a ele que estava claro que eles pertenciam à mesma família agora. E isso causou um grande tumulto, porque até Alex ficou bastante ofendido com isso, já que ele acha que não é muito gentil da minha parte colocar ele e o pai no mesmo grupo que a irmã e a mãe, pois ele não acha que sejam parecidos de forma alguma. Agora, ele acha que não só devo um pedido de desculpas a ele, o que eu realmente devo, mas também acha que devo um pedido de desculpas ao pai dele. Ele acha que famílias são complicadas e que provavelmente o pai dele não teve mais intenções, mas eu exagerei. Agora, já me desculpei com Alex, mas estou relutando em pedir desculpas ao meu sogro, porque ainda estou chateada com o fato de que ele espera que sejamos considerados com os sentimentos de Nina e da mãe dela, especialmente quando elas nunca foram consideradas com os meus. Então, eu sou a idiota por ter dito ao meu sogro que é claro que ele pertence à mesma família que minha sogra e minha cunhada como um insulto. Atualização 1. Oi, muito obrigada por todos os comentários e pelos conselhos que vocês me deram. Realmente significa muito para mim. E sim, depois de pensar muito, decidi conversar com meu sogro. Eu não pedi desculpas diretamente a ele e não disse que estava realmente arrependida pelas palavras que usei, mas expliquei que essas palavras vieram de um lugar de mágoa e traição. Também expliquei por que estava me sentindo assim, porque durante todo esse tempo eu sempre achei que ele estava completamente do nosso lado e continuaria lutando por nós. Mas no momento em que ele decidiu tomar uma posição diplomática sobre a situação, isso simplesmente não me agradou. Então decidi ligar para ele, e foi um pouco desrespeitoso da minha parte, então gostaria de pedir desculpas por isso. Conversamos ao telefone e ele foi bastante razoável, então me disse que me perdoava, porque se ele estivesse no meu lugar, provavelmente estaria sentindo o mesmo, e eu provavelmente tinha muita coisa na cabeça também, já que somos pais de primeira viagem, e isso obviamente é muito difícil de lidar com tantas coisas acontecendo. Além disso, minha sogra não deve ter facilitado para mim ao aparecer e tentar me pressionar. Ele me disse que entendia completamente, mas no dia em que aconteceu e ela voltou para casa, começou a chorar imediatamente e teve um colapso por causa da saudade que sentia do filho. Tendo isso em mente, ele decidiu nos dizer que precisávamos deixar as coisas esfriarem um pouco antes de dizer a ela que não podia mais vir aqui, porque ele estava com medo de que isso a levasse ao limite.
Ele também explicou que era contra o comportamento da esposa e da filha, mas que não podia simplesmente abandoná-las, não nesse ponto da vida dele, porque sua esposa sempre o apoiou muito, mesmo quando ele passou por fases difíceis. E Nina é sua filha, então, bem, isso já é uma explicação por si só. Eu respeitei que essa era uma escolha pessoal dele, e não vou questioná-la de forma alguma. Conversamos sobre o assunto e a conversa terminou de forma positiva, então estou feliz com a minha decisão de falar com ele. As coisas entre Alex e eu também estão bem, já que pedi desculpas a ele no mesmo dia, porque imediatamente me arrependi do que disse, pois sei que ele não é nada parecido com sua mãe ou sua irmã. Ele é muito diferente de todos eles, e eu o amo, então resolvi as coisas com ele imediatamente. Também decidimos que vamos esperar um pouco antes de entrar em contato com a mãe dele e dizer que ela precisa se manter afastada por enquanto, como meu sogro nos aconselhou. Atualização 2. Oi, então faz pouco mais de uma semana desde que minha sogra nos visitou e tivemos aquela briga. Hoje Alex e eu conversamos com o pai dele novamente, e ele nos disse que agora poderíamos falar com a mãe dele, já que ela havia voltado ao seu estado habitual, o que significava que ela voltou a reclamar de mim o tempo todo. Alex decidiu desbloqueá-la apenas para poder enviar uma mensagem dizendo que ele não queria que ela aparecesse depois do incidente que aconteceu outro dia, já que estava muito claro que ela não me aprovava, e se ela fosse desrespeitosa, então não tinha motivos para aparecer e esperar que eu permitisse que ela visse nossa filha, porque o bebê era minha filha primeiro e neta dela em segundo lugar. Ele também disse a ela que ela nem sequer se incomodou em procurá-lo e parabenizá-lo quando ele se tornou pai. Então era bastante tolo da parte dela alegar que tinha o direito de ver a neta quando quisesse porque era avó. Ele podia entender que ela e Nina não me procuraram para me parabenizar porque não gostavam de mim, mas elas afirmavam ser bem-intencionadas e diziam que amavam ele, o que era o motivo pelo qual não gostavam de mim em primeiro lugar, então não fazia sentido que nem sequer tivessem se dado ao trabalho de parabenizá-lo, se realmente se importassem tanto com ele. Honestamente, foi um ponto bastante válido, e ele conseguiu tirar muita da mágoa acumulada do peito com essa mensagem. Depois de enviar, ele bloqueou a mãe novamente. Mais tarde, descobrimos pelo meu sogro que ela teve um surto de raiva depois de receber a mensagem e que pretendia nos visitar novamente para poder falar conosco pessoalmente, mas meu sogro a impediu, e isso acabou gerando mais uma grande briga entre eles. Eu sei que muitos de vocês acham que ele deveria se separar dela, mas não acho que isso vá acontecer, e sei com certeza que mesmo desta vez, ele vai tentar fazer o casamento funcionar com a esposa. É assim que o casamento deles funciona, não me perguntem. Atualização 3. Oi, então, minha filha tem 3 meses agora e as coisas têm sido ótimas com ela. Nos últimos 3 meses, Nina e sua mãe não tentaram entrar em contato conosco de forma alguma depois da mensagem que Alex enviou, e ficamos bastante aliviados. No entanto, continuamos em contato com o pai dele, já que, embora ele não quisesse se afastar da família dele, ele ainda foi gentil conosco, e a maneira como ele lidava com a situação era decisão dele. Então, enquanto ele fosse gentil conosco, não tínhamos problemas em manter contato com ele. Recentemente, porém, ele começou a nos dizer que, por causa daquela mensagem que Alex enviou, ele estava enfrentando muita pressão da esposa e de Nina para nos cortar de vez, e ele tinha lutado contra isso o máximo que pôde, mas estava ficando muito difícil para ele continuar sendo diplomático. Cerca de uma semana atrás, ele apareceu em nossa casa com uma mala e perguntou se estaríamos dispostos a deixá-lo ficar conosco por alguns dias. Concordamos porque temos um quarto de hóspedes e uma empregada, então não seria nenhum trabalho extra para nenhum de nós, e podíamos ver que ele estava tendo muita dificuldade em lidar com a situação em casa. Ele nos disse que as coisas estavam muito difíceis e que ele e sua esposa estavam brigando quase todos os dias. Então, até aconselhamos ele a se divorciar, porque isso não era um casamento saudável, mas ele recusou terminantemente. Ele tinha seus motivos, dizendo que não podia abandonar sua família e coisas do tipo, então conseguimos convencê-lo a concordar com a terapia de casal, pelo menos. Então, alguns dias depois de ele voltar para casa e sugerir a ideia de terapia de casal para sua esposa, Nina nos enviou um e-mail dizendo que não tínhamos o direito de interferir no casamento deles, especialmente eu, já que nem sequer fazia parte da família. Isso realmente me irritou, então mencionei que ela tinha mudado de sobrenome após o casamento, então tecnicamente ela era a que não fazia mais parte da família. E então bloqueamos aquele e-mail também. Não sei por que ela está tão desesperada para falar comigo, se me odeia tanto, mas enfim. Meu sogro disse que ele e a esposa estão indo para a terapia de casal agora, e acho que as coisas podem dar certo para eles, ou, mesmo que não deem, eles ainda vão continuar juntos, então não importa. Mas Alex e eu estamos muito bem e estamos curtindo muito nossa vida com nossa filha, então nada disso importa para nós. É apenas uma perda para a mãe dele e para Nina, porque elas nunca vão conhecer nossa filha. Mas bem,
Acho que isso é o melhor. Obrigado a todos por ouvirem toda a minha história. Espero que ela tenha trazido para vocês muitas emoções. Ficarei muito feliz e honrado em receber os comentários de vocês. Não se esqueçam de clicar no botão de inscrever-se para não perder nenhuma história interessante. Moi ama muito vocês.